Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 21, que é o tema da nossa festividade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 18 ao 21. Eu vou ler na NVI para você entender. É uma linguagem mais atual, mas um português mais do nosso tempo, tá bom? E é mais fácil o entendimento. Diz assim, tá no telão ali também a NVI, olha só. Nosso pessoal que já está sofisticado já, agora com todas as versões. Vamos lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amém? Você pode repetir esse finalzinho comigo? Agradou Deus salvar aqueles que creiam por meio da loucura da pregação. Pode sentar glorificando o nome do Senhor nessa noite. Não vou tomar muito tempo dos irmãos. Antes de meia-noite a gente vai para cá, pode ficar tranquilo. Meus amados irmãos, diante dessa palavra que foi lida, nós temos aqui o escrito do apóstolo Paulo, a sua amada igreja de Corinto. Talvez você nunca tenha percebido, mas Corinto é a igreja que Paulo mais amava, mas também foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Você percebe como o apóstolo Paulo investiu o seu tempo, as suas forças, as suas energias para consolidar essa igreja, para ensinar essa igreja e para acompanhar essa igreja. Paulo, ele, apesar de toda a sua rotina, todo o seu intento missionário, apesar de dele ter tantas viagens, tantas agendas, podemos assim dizer, Paulo não tirava o coração dessa igreja. E Paulo escreveu, começava nessa tarde com o nosso pastor, cerca de 4 cartas para essa igreja. A primeira carta, nós não temos essa carta, foi entregue justamente por conta do problema da divisão. Ele trata nessa primeira carta, ele também trata nessa segunda, A que nós temos aqui como 2 Coríntios foi a segunda vez que 1 Coríntios, foi a segunda vez que Paulo escreveu a essa igreja. Temos ainda uma terceira vez que Paulo escreve essa terceira carta, chamada de carta como é que é mesmo? O termo, esqueci agora. Carta severa de Paulo, onde Paulo deu uma apertada ainda mais do que ele já tinha feito na primeira e na segunda. E depois nós temos o quarto escrito de Paulo, que na nossa Bíblia está como 2 Coríntios, que é Paulo fazendo a defesa do seu apostolado. Meus amados irmãos, foi pregado aqui ontem, a grande maioria dos irmãos estavam presentes. Paulo, ele diz no capítulo 2 que quando ele chega nessa cidade e ele fica ali na sua segunda viagem missionária, ele estabelece, quando a gente fala de viagem, a gente pensa logo numa ida e volta, A viagem missionária de Paulo, que ele foi passando por vários lugares, implantando igreja, só em Corinto ele ficou 18 meses. Só nessa implantação dessa igreja aqui, ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando diariamente, todos os dias. Ele trabalhou, como diz na sua epístola, ele se esforçou no seu próprio trabalho para não pesar os irmãos. Ele demonstrou um amor tão grande por aquela cidade, por aquela igreja, que ele se esforçou. Trabalhava de dia, talvez ensinava de noite, até chegar aos seus companheiros
e ele conseguia assumir totalmente somente a obra do Senhor. Paulo, ele tinha um carinho especial. Só que Paulo, ele é uma pessoa extremamente guiada pelo Espírito Santo. E quando Paulo ele chega em Corinto, ele sabe aonde ele está pisando. Ele sabe em que local ele está. Ele está em terra grega. Ele está aonde pessoas adoram a filosofia, todas as coisas mantidas, tudo no seu devido lugar. Só que eles não vão dar esse braço a torcer. Eles nunca vão falar isso. Então a sabedoria humana, a inteligência humana, que busca razão para tudo, tudo tem que ter uma explicação. Tudo tem que ter um começo e um fim. Tudo que tem uma causa, tem que ter um início. Nada surgiu do... Eles caminham por essa linha. Aleluia. Só que o apóstolo Paulo fala que essa sabedoria humana, aleluia, Deus a desprezou. Sabe por quê? Porque ela não chega nem aos pés da sabedoria divina. Aleluia. E meus amados irmãos, você tem sua Bíblia aí? Quem tem Bíblia, levanta sua Bíblia aí, por favor. A palavra de Deus diz que ninguém penetrou na mente do Senhor. Ninguém deu conselho ao Senhor. Não temos como, mesmo se eu estudar do início da minha vida até o final dela, não tem como conhecer o Senhor. Não tem como, aleluia, conhecer, aleluia, na sua plenitude o nosso Deus, porque Ele é um Deus infinito. Ele é um Deus soberano, Ele é grande, aleluia. Quando eu tento explicar Deus, eu olho para a Bíblia e ela fala assim: olha, eu vou te explicar Deus, aleluia. Ele pega todas as montanhas da terra e Ele mede na palma da sua mão com precisão. Esse é o tamanho do nosso Deus. Ele é aquele que não só criou todas as estrelas, aleluia. Tem um estudo científico que diz que existem mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Isso é impressionante, isso é aterrorizante para minha mente. Eu não consigo alcançar a grandiosidade desse Deus, que a Bíblia fala que não só criou todas as coisas, não só criou todas as estrelas, mas quando Ele a chama, aleluia, Ele conhece cada um pelo nome, e nenhuma delas deixa de se apresentar diante dEle. A sabedoria de Deus, irmãos, está aqui, ó, nas suas mãos. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos falando da sabedoria de Deus, não é sabedoria humana. Paulo, ele chegou em Corinto, escuta isso, Paulo não era qualquer um, não. Paulo era um homem culto. Paulo, ele podia tranquilamente debater com qualquer judeu da sua época, porque ele era um doutor da lei de Moisés. Paulo, ele sendo cidadão romano, ele sabia a cultura romana e ele podia passear tranquilo também nessa cultura. Paulo, sendo um estudioso que ele sabia toda a cultura grega, helenista, ele podia debater com qualquer um. Ele fez isso lá em Atenas, lembra? Em Atos 17, quando ele chega diante daqueles filósofos, debate e expõe, aleluia, o único Deus verdadeiro. Mas em Corinto, o Espírito Santo falou com ele assim: não, Paulo, aqui tem que ser diferente. Aleluia. Não é para você mostrar a sua sabedoria. Não é para você mostrar o quanto de sabedoria eu te dei. A Bíblia exalta a sabedoria de Salomão, e foi Deus que deu, não tem problema. Mas em Corinto, onde as pessoas adoravam a sabedoria humana, adoravam a eloquência, Deus usou Paulo e falou assim: Paulo, fala para eles que a sabedoria deles não é nada perto da minha sabedoria. Aleluia. E sabe, aí você se pergunta assim: tá, mas se você está falando que a sabedoria de Deus é tão grande assim, me fala o que Paulo pregou lá. É aí que está.
realmente, se você analisar, a mensagem do apóstolo Paulo naquela cidade, em todas as outras, o que ele pregava, o que traz salvação para a minha e para a sua vida, é uma mensagem que não tem, como eu posso dizer, ela não tem formosura nenhuma. Ela não tem nada que nos atraia para ela. Se eu pudesse, eu falo a verdade, eu fugiria disso. Sabe por quê? Porque quem é que gosta de falar de morte? Primeiro ponto, ninguém gosta de falar de morte. Pensa agora no judeu. Pensa agora no apóstolo Pedro e no apóstolo João, que eram judeus, que a sua linhagem, a sua descendência de grandes homens de Deus receberam a promessa que um dia, da descendência de Davi, da tribo de Judá, nasceria um homem que iria reinar as nações de Israel, através de Israel. Agora pensa, a sabedoria humana tentando entender isso, agora o nosso intelecto tentando compreender isso. De repente, o plano divino não tem nada a ver com o que está na mente humana. E eles são decepcionados ao saber que aprove Deus salvar o homem. E quando eu falo homem, é a humanidade. E quando eu falo a humanidade, não é só a nação de Israel. Quando eu falo homem, eu estou falando homem, mulher, criança, adolescente, jovem, de todas as nações. Aleluia. Irmão, você sabe que eu sou militar. Vou contar aqui um pouquinho do... Isso aí Deus me deu, eu estava sentado aqui, né? Para tentar explicar melhor. Eu sempre fico tentando uma forma de explicar melhor. Quando a gente está no treinamento militar, nós temos algo chamado que é patrulha. Tem vários tipos de patrulha. Patrulha de combate, você monta um grupo e vai lá atacar um ponto. Tem patrulha de inquietação, só para ir lá bagunçar mesmo onde estão os inimigos. E tem a patrulha de resgate. É uma operação que vai para resgatar alguém. Irmãos, o plano de salvação que foi elaborado pela Santíssima Trindade é um plano de resgate. Esse plano não tem como dar errado, porque foi, aleluia, ele foi elaborado pelo autor da criação. Só que esse plano, irmão, olha só, é o plano que resgata a humanidade, não tem outro. Se não for esse plano, se não for o Deus poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, Ele se fez carne, estava tudo no plano. Quando a gente está no quartel bem o plano, a gente não pode fugir, a gente até treina antes para dar tudo certo, está tudo escrito. Se alguém fizer alguma coisa que está fora do plano, dá errado. E eles não saíram do plano. Lembra quando Jesus estava lá no Getsemane? Quando ele, sendo homem, sentiu a dor, sentiu a aflição da cruz que estava próximo, ele olhou ao Pai e falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Mas ele sabia que ele estava dentro de um plano de resgate. E ele falou assim: olha, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, seja feito aquilo que nós planejamos na eternidade. Aleluia. E ele foi fiel ao plano até o fim. Deixa eu perguntar para você aqui: se Deus te desse esse privilégio de planejar, como que a humanidade seria salva? O que você pensaria? Está todo mundo a ponto de ser caminhando para a condenação eterna. Todo mundo afastado de Deus, toda a humanidade. A Bíblia fala isso, tá? Eu estou aqui parafraseando, mas estou dizendo o que a Bíblia fala. A gente sabe que está todo mundo distante de Deus. Todo mundo entrega ao pecado. Assim como Corinto é uma cidade terrível, idólatra, promíscua, entrega a prostituição, entrega a idolatria. Aí eu pergunto para você de novo: como que você planejaria salvar as pessoas para dar a vida eterna para elas, para restaurar elas com Deus? Não. Você pensaria que
a Trindade pensou? Eu confesso que eu não pensaria assim. Aleluia. Mas só que aquele que foi ofendido com o pecado, aquele, aleluia, que quando nós pecamos, quando nós, aleluia, nos afastamos dele, porque pecamos, desobedecemos, ele é o único que pode dizer como irá nos receber de volta. É somente ele. Ninguém pode arrumar outra forma, outro plano para se aproximar dele, para alcançar a salvação. Não tem outro jeito. O plano foi elaborado, o plano foi executado, aleluia. E para mim, você nessa noite, sabe o que cabe? Crer nesse plano. Você crê nesse plano? Você está comigo? Você crê no plano que te salvou? Aleluia. Paulo aqui em Corinto, ele fala assim, que essa mensagem, a mensagem da cruz, ela é loucura para os gregos. Você, calma aí, ô pregador, você está dizendo para mim que a salvação do homem está em ele acreditar no sacrifício que foi feito na cruz. Você tem certeza que você está falando isso para mim? Eu tenho que acreditar em um homem, que é Deus, que morreu na cruz. E o sangue dele purifica os meus pecados e me torna justo diante de Deus. Você quer que eu acredite nisso? O grego falando com Paulo. E Paulo fala assim, é isso mesmo. Esse é o plano. Não, mas calma aí, deixa eu mudar isso aí, pô, deixa eu fazer outras coisas. Eu tenho algumas habilidades pessoais. Eu sei cantar, eu sei capinar o terreno, eu sei fazer até coisas maiores. Eu sei construir, eu sei limpar o chão, eu sei mexer no som. Isso não serve não, isso não pode trocar por isso não. Eu faço um trabalho para Deus e Deus me dá salvação com isso. Paulo fala assim, não é esse o plano. Não é nada que você tem para oferecer a Deus, nada. É somente o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. Aí o grego vira para o Paulo, e talvez tenha alguém aqui pensando assim hoje, ou talvez tenha alguém lá fora que pensa assim e fala assim, não, mas isso é loucura, não faz sentido. Como que um plano desse pode me resgatar? Aleluia. Para o judeu, e o Gabriel esteve lá ontem, né, com eles, mas aquele que foi messiânico, aqueles que creem em Jesus. Para os judeu não creem em Jesus, isso é escândalo. Calma aí, o quê? Você está falando que o Messias, o filho de Davi, aleluia, aquele destinado a reinar, aleluia, todas as nações, aquele que reinaria para sempre. Você está dizendo que o meu Salvador morreu na cruz, no meio de ladrões. Isso é escândalo para o judeu. Não entra na cabeça dele. Não tem como. A religiosidade da época atrapalhou eles crer. Eles não quiseram abrir mão da posição que eles tinham de mestres, de se assentarem nas primeiras cadeiras. Eles não quiseram abrir mão disso. Ele falou assim, não, o quê? O meu Salvador é aquele ali da cruz. Aleluia. Só que, mesmo sendo escândalo para os judeus, mesmo os judeus esperando Jesus de outra forma, mesmo os judeus esperando seu Salvador aleluia, o nosso Salvador estava seguindo um plano. E esse plano, irmãos, para o mundo é loucura. Essa mensagem é loucura. Aleluia. Você já parou para pensar isso? É interessante que o versículo 18, versículo 21, que é o tema que foi sugerido, a loucura da pregação, ele fala assim, que agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Essa mensagem
que eu e você carregamos. Essa mensagem, irmãos, escuta isso aqui é muito importante. Eu fui bem enfático nesse discipulado, para que eles não viessem a se esquecer. Você tem muitas informações na sua mente, muitas. Tem gente aqui que é engenheiro, tem gente aqui que é cozinheiro, tem gente aqui que é, sei lá, tem várias profissões, militar, tem gente aqui que é, fala, me ajuda aí, tesoureiro, como é que é, gente? Contador, deve ter advogado, tem pedreiro, tem tudo, tem professor. Você tem muitas informações na sua mente. Você tem muito conhecimento diversos, de diversas áreas da vida. Você que é mais idoso, né? Você que é mais velho, né? Nós estudamos aqui esse trimestre que a gente não pode desmerecer a palavra velho. É velho mesmo, mas não podemos sumir disso. Você que tem mais experiência, você tem muito conhecimento, muito mais que nós que somos mais jovens. Já estou me achando jovem. Muito mais do que o jovem. Por quê? Porque você tem uma experiência, tem uma caminhada, tem uma jornada, tem muitas informações na sua mente. Você aprendeu muita coisa durante a vida. Isso é bom. E isso é legal. Mas, irmãos, se eu pudesse colocar, eu falo isso para você porque acredito que isso aconteceu comigo. Se eu pudesse colocar uma faixa dentro da minha mente, dentro dos meus entendimentos, como a principal notícia que eu tenho, como a principal informação, como o principal conhecimento, aleluia, estaria em primeiro lugar a mensagem da cruz de Cristo. A Bíblia, irmãos, ela tem muito conhecimento para nos passar. Se a gente for falar de teologia aqui, rapaz, dá para falar muita coisa. O apóstolo Paulo mesmo, ele deixou riquíssimos ensinamentos, doutrinas, teologia. Rapaz, nós podemos falar. Mas tudo nos leva para a cruz de Cristo. Essa é a principal informação que você tem. Esse é o principal conhecimento. Sabe por quê? Porque foi isso que te salvou. Foi cantado aqui pelo grupo de coreografia. Quem é esse? Aleluia. Você já parou para pensar? Eu fico imaginando, irmãos, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu fico imaginando Jesus. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, porque Ele veio me resgatar, irmãos. Você se sente resgatado pelo Senhor? Aleluia. Você já se colocou no lugar daquela mulher pega em ato de adultério, pecando? Assim como eu e você já pecamos várias vezes. Aquela mulher que diante da lei deveria morrer. Por quê? Por causa do pecado. O pecado mata. O pecado mata a humanidade, afasta de Deus. E não mata apenas aqui fisicamente, não. Ele mata espiritualmente. Aqueles que não têm Jesus em sua vida, ainda que andem por essas ruas vivos, em carne e osso, mas estão andando mortos espiritualmente, sem comunhão com Deus. Não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus. Você já parou para pensar que Jesus veio, e aquela mulher sem possibilidade nenhuma de salvação, nem eterna, e muito menos naquele momento. Aleluia. Mas Jesus mostrou. Sabe o que Jesus fez ali naquele momento? Jesus fez todo mundo reconhecer que também era pecador. Irmão, é isso que essa informação está no meu coração. Eu sei quem eu sou. O apóstolo Paulo fala em Gálatas. Olha só que interessante. Ele fala, Gálatas não, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo, Jesus, aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, diz assim, ele está falando de novo, vai me ajudar, Davi? Ele está falando de novo, da mesma mensagem, que é loucura, essa mensagem é loucura, ninguém entende, não faz sentido, mas ele fala, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aleluia. Quando eu olho a história daquela mulher ali no chão, entregue aos seus pecados, pronta para morrer, física e eternamente, eu vejo Jesus diante dela, e oferecendo perdão, assim como Ele me ofereceu perdão. Não faz sentido. Aquela mulher merecia morrer ali mesmo. Eu não merecia, eu merecia morrer. Aleluia. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu sei que aquele ali era o meu lugar. Era aquilo que Deus tinha no coração sobre a minha pessoa. Não que isso fosse me trazer salvação, não. Porque o único sangue derramado que poderia trazer salvação foi derramado. O sangue puro de Jesus. Aleluia. Eu fico olhando para a Bíblia, irmãos. Eu vejo Jesus em Marcos. Presta atenção. Como Jesus veio resgatar. Ele encontrou você. Você foi encontrado por Jesus? Eu fui encontrado, irmãos. Que bom que você está aqui nessa noite. Você foi encontrado pelo Senhor. Aleluia. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de talvez de reconciliação. Em Marcos 5, Jesus fala assim para os seus discípulos: olha, eu tenho que atravessar o mar. Eu tenho que ir lá para o outro lado. Os discípulos, mas essa hora, o que você vai fazer do outro lado? Lá não tem nada, não tem ninguém, lá nem é terra nossa. Jesus, eu tenho que atravessar. Aí Jesus entra no barco, o seu discípulo. Tem uma tempestade no meio do caminho. Ele já vai fazendo um grande milagre. Ele vira para a tempestade e fala assim: tempestade, calma, eu tenho que ir lá do outro lado. E a tempestade obedece. Você pode glorificar Deus, tá, gente? E a tempestade obedece, aleluia. Quando ele chega lá, talvez o discípulo está esperando. Vamos ver o que ele veio fazer aqui. Deve ser algo muito importante. Jesus tem um encontro com um homem endemoniado. Jesus tem um encontro com um homem, aleluia, desprezado pela sociedade, sem possibilidade nenhuma de salvação, de libertação, de restauração, nenhuma ele tinha. A Bíblia diz que ele estava lá, jogado, acorrentado. Os demônios faziam o que queria com ele. Ele quebrava aquelas correntes. Ele vivia nu dentro dos sepulcros. Ele não chamou Jesus para ir lá. Ele não falou assim: Jesus, vem cá. Não, Jesus, ele sendo Deus. Jesus, ele lá na eternidade, ele já tinha visto aquele homem. Ele já tinha olhado para mim e para você. Ele sabia que eu e você não tínhamos nada para oferecer para ele. Mas ele veio, ele atravessou a tempestade. Ele, aleluia, enfrentou um madeiro por mim, por você. Jesus vira para aquele homem e liberta aquele homem sem pedir nada em troca. Aleluia. Aquele homem liberto, aleluia, ele se prostra e fala: Mestre, eu quero te seguir. Aleluia. Foi assim que aconteceu comigo, irmão. Foi assim que aconteceu com você. Nós não tínhamos nada para oferecer, ele nos libertou, ele nos salvou. E quando eu entendo isso, assim como aquele homem, ele se prostrou e falou: Senhor, eu não quero mais nada. Ele nem pensou na família, ele não pensou nem nada naquela cidade. Ele falou: eu só quero ir contigo, eu só quero estar onde tu estás. A mensagem da cruz faz isso no teu coração nessa noite. O Gabriel não ficou nem 2 minutos com o microfone na mão. Eu senti a graça de Deus aqui na vida dele, um constrangimento tão grande com essa mensagem. É essa mensagem que tem que mudar a minha vida, é isso que mudou a minha história. É isso que me faz ser servo de Deus, servo dos meus irmãos. Se eu buscar força em outra coisa que não for isso, eu vou fraquejar, eu vou parar, eu vou desanimar, aleluia. Mas se eu olhar, aleluia, com os olhos espirituais,
entendendo a mensagem da cruz, entendendo que eu fui resgatado sem merecer. Irmão, você não fica esperando nada de ninguém, não. As pessoas vão te decepcionar mesmo. As pessoas vão te abandonar mesmo. Aleluia. Mas você está firmado, aleluia, em algo que você, aleluia, alcançou em Jesus. Ou melhor, que Ele alcançou em você. Irmãos, isso mudou a tua vida? Essa mensagem muda a tua história? Essa mensagem faz toda a diferença em você? O maior erro do ser humano é achar que pode resolver por conta própria. O maior erro do ser humano é achar que vai viver para sempre. Se tem uma coisa que a razão nos chama a prestarmos atenção, é que um dia nós chegaremos ao fim dessa jornada. Eu não conheço ninguém da geração passada, eu falei isso de manhã. Todos já se foram. Todos já se encontraram com o Senhor. Uns foram atraídos ao paraíso para gozo eterno com o Senhor. Outros que desprezaram essa mensagem, porque essa mensagem, irmãos, ela não é enfiada no teu coração, a goela abaixo, eu não creio assim, não. Ela está aqui, aberta para você nessa noite. Não tem nada escondido, foi dito aqui, Aleluia. Você precisa crer nessa noite que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Você precisa tomar essa decisão, aleluia, de perceber que isso é o principal na tua vida. Jesus deixou 2 ordenanças: o batismo, que nós fizemos hoje. Pessoas declarando publicamente que reconhecem Jesus como Salvador e se arrependeram dos seus pecados. A segunda ordenança, Jesus deixou um memorial. Você já me ouviu falar isso, mas eu vou repetir. Sabe por que Jesus deixou um memorial? Porque nós somos fáceis de se esquecer das coisas. Quando Deus quer que a gente não se esqueça, Ele faz um memorial. Quando Ele falou para Israel não esquecer de como ele saiu do Egito, de onde veio a libertação, Ele instituiu a Páscoa. E falou assim: olha, vocês nunca vão se esquecer. E até hoje eles fazem isso, tá? Uma vez por ano vocês vão celebrar a Páscoa, porque vocês vão lembrar o dia em que eu libertei vocês do Egito, o dia em que o anjo da morte passou sobre a terra do Egito e não entrou na casa de vocês por causa do sangue do cordeiro na porta. E eles nunca se esqueceram disso. E eu e você, irmãos, quando nos ajuntamos, aleluia, nós pegamos o pão, que é o corpo do nosso Cristo, que simboliza o corpo de Jesus. Nós pegamos o suco da uva e vinho, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E dessa forma, nós que decidimos fazer uma vez por mês, podia ser todo domingo, mas nós decidimos pela nossa denominação que é uma vez por mês, não tem problema, pelo menos uma vez por mês, nós olhamos para esses elementos e isso nos leva para a principal informação que nós temos: Jesus morreu na cruz por mim e pelos meus pecados. É por isso que eu estou aqui. Aleluia. Eu sei que é loucura, eu sei que não é agradável ouvir isso. Talvez alguém, não dá tempo de explicar. Eu poderia até aqui gastar alguns argumentos, mas não vou fazer isso. Talvez alguém pergunte assim: mas por que Jesus teve que morrer? Eu não pedi para Ele morrer por mim. Talvez isso seria uma pergunta de uma criança ou de alguém que não quer entregar sua vida a esse conhecimento, a essa sabedoria. Porque ela não é só sabedoria, não. É o poder de Deus para a salvação do homem. Você chama de loucura aquilo que a Bíblia fala que é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Aleluia.
Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por pessoas que sentem no coração que foi resgatada pelo Senhor. Tem pessoas assim nessa noite? Aleluia. Eu sei que você está cansado, o dia foi cansativo, piscina, teve gente que não foi, mas teve os seus afazeres, vai trabalhar amanhã. Aleluia. Mas feche seus olhos só um pouquinho. Se tem alguém nessa noite, não precisa nem vir aqui na frente não, tá, irmão? Se tem alguém aqui nessa noite que entendeu a mensagem do Evangelho, aleluia, que sabe que essa informação, esse conhecimento que aqui foi passado, não é loucura não, é loucura porque se perde. Mas para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus para a salvação do homem. Aleluia. Se você quiser, aleluia, se você entendeu, ei, a partir de hoje, molde a sua vida em torno dessa informação. Sabe por quê? Quando eu me deparo com esse ato de amor, sabe o que me resta, irmão? Me resta ser grato a Deus. Me resta fazer a obra de Deus, a vontade. Me resta entregar minha vida ao Senhor por completo. Sabe por quê? Porque Ele não poupou, aleluia, o seu próprio Filho e entregou na cruz do Calvário por nós. Por que você fica se reservando para Deus se Ele entregou tudo na cruz? Entrega tudo para o Senhor, entrega a tua vida, entrega nessa noite, aleluia, o teu caminhar, larga aquilo que desagrada a Deus, aleluia, passa a odiar aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado, você deve odiar também. Aleluia. Entrega a tua vida para o Senhor nessa noite, deixa Ele te transformar. Não é mudança apenas de atitude, não. É transformação completa Ele quer fazer nessa noite na tua vida. Aleluia. Você que já é salvo, você que carrega essa mensagem no coração, se alegra no Senhor mais um pouquinho nessa noite, glorifica Ele aí, vai. Agradece a Ele por tamanha salvação. Aleluia, agradece a Ele porque Ele te encontrou. Assim como Ele encontrou o gadareno, assim como Ele encontrou aquela mulher no poço, assim como Ele encontrou aquela mulher que seria apedrejada, Ele me encontrou, Ele te encontrou, aleluia. E Ele não te condenou, Ele te perdoou, Ele te restaurou, Ele te dá vida nessa noite. Feche teus olhos comigo, Senhor Deus e Pai. Ó Deus, em tua presença, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos por tudo que tu és, Senhor. Ó Deus, a mensagem da cruz, Senhor, é a tua mensagem, Pai. Aleluia, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, aleluia, que assim como foi levantada aquela serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que olhar para Ele, que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna, Senhor. Aleluia. Nós estamos olhando, Senhor, nesse momento para a cruz, Senhor. Nós estamos acreditando totalmente, piamente, completamente na suficiência, Senhor, do sacrifício da cruz do Calvário. Senhor, não tem mérito nenhum em mim, Senhor, não, Senhor. Aleluia, tudo que faço na tua obra, Senhor, aleluia, é pelo que o Senhor já fez por mim, Senhor. Glória a Deus. É em gratidão ao teu feito, Pai. Oh Deus, aí está a tua igreja, Pai. Deus, coloca em nossos corações esse sentimento. Oh Deus, coloca em nosso ser, Pai, esse entendimento. Molda, Senhor, a nossa vida em torno da cruz de Cristo, Senhor. Que possamos verdadeiramente, Senhor, estar pronto a pegar a nossa cruz e morrer, se preciso for, pela verdade do Evangelho, pelo testemunho do Jesus que ressuscitou dentre os mortos e está aqui conosco. Ó Deus, nos dá esse poder, Pai, para testemunhar da tua palavra em qualquer lugar, Senhor. Aleluia, Jesus. Salva nessa noite, Pai,
A tua palavra foi ministrada, Senhor, nessa noite. Tem pessoas aqui, Senhor, aleluia, que, Senhor, ainda não entregaram a vida a Ti, Senhor. Não sou eu, não é o pastor, não é ninguém. É o Teu Espírito Santo nesse momento, Pai. Assim como o Teu Espírito convenceu aqueles hipócritas a não atirarem nenhuma pedra, convence nessa noite também que nós somos pecadores e precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.